Cláudia Fusco. Ela é mestre em ficção científica, vai trazer uma discussão bem legal pra gente aí com deuses americanos. Ela faz essa discussão não só aqui na Glocal, depois que você pode divulgar o seu curso também, né? Depois ela fala um pouco mais do trabalho dela. Espero que vocês curtam aí a fala da Cláudia. Fica à vontade. Obrigada, Edu. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui, segunda vez na Glocal. É sempre bom ter convites legais, né? Então, agradecer o Edu, agradecer todo mundo da organização também. E vamos falar de deuses americanos, que vocês não leram muito, brincadeira. Quem é que leu ou ouviu a série? Só para relembrar, assim. Tá, ok. Tá, legal. Não, legal, beleza. Para quem não conhece, vamos contar um pouquinho dessa história maluca desse autor chamado Neil Gaiman, que também é bem doido. Essa história é considerada a obra clássica, né, prima mesmo do Neil Gaiman. Então, uma boa introdução para quem quiser conhecer esse doido. Mas é basicamente a história desse cara chamado Shadow, né? Ele foi preso por uma situação um pouco complicada e ele é liberado da prisão alguns dias antes, né, da data final, assim, porque ele descobre que o melhor amigo dele e a mulher dele morreram num acidente horrível, né? Então ele sai sem qualquer perspectiva, sai perdido pelos cantos, e ele conhece esse cara, né, esse cara um pouco insistente, chamado Mr. Wednesday, ou Senhor Quarta-feira, e esse cara parece estar o tempo todo ali na vida dele, né? Ele sempre volta por algum motivo em situações bem esquisitas. E, na verdade, o que esse cara quer é que ele entre em uma missão com ele, né? Que o Shadow ajude ele nessa missão misteriosa. Ao longo do livro, né, e o título acho que dá umas dicas, né, a gente vai descobrir que, na verdade, se trata de uma missão para resgatar os antigos deuses nórdicos, egípcios, etc., porque eles estão em guerra com os novos deuses. E quem são os novos deuses? Os deuses americanos, que são a televisão, a mídia, a internet, os memes. Então, eventualmente, assim, é uma jornada muito doida, tá, gente? Já vou avisar. É fantástico, uma experiência super legal de leitura, mas combina duas coisas muito interessantes, né? Que é a ideia do divino e a ideia da tecnologia tão arraigada ao divino, né? E pode surpreender alguns de vocês, né? Muitos de vocês. Me surpreendeu também quando eu li. É um livro que marcou minha vida. Descobri que o Edu também foi muito impactado por esse livro. Mas, na verdade, a tecnologia e o divino, eles têm ligações mais óbvias do que a gente pensa. Então, vou fazer uma pergunta um pouco mais fácil agora. Quem aí tem iPhone? Estamos vendo vocês. Isso não é um julgamento, tá, gente? É só para dizer que a Apple, né, ela é uma marca que usa muito o simbólico, né, da religião e do mito para se estabelecer, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas não é segredo que a maçã, né, do símbolo da Apple, significa, né, remete à maçã de Adão e Eva, né, que trouxe o conhecimento para eles dois, né? Então, assim, a gente tem essa bagagem, né, de mitos e símbolos e ritos do passado, né, que eventualmente alertam a gente para essa questão muito delicada entre aquilo que é divino, aquilo que é intransponível e o que nós, enquanto humanidade, podemos fazer, né? Então, Aristóteles, ele dizia, né, que o conhecimento, né, a nossa sede de saber, essa curiosidade que a gente tem, que Adão e Eva tiveram, etc., ela é muito inerente ao ser humano. Ela é exatamente o que faz a gente ser humano, né? A gente tem curiosidade, a gente quer descobrir, a gente quer saber, né? Então, Aristóteles falava isso. Ele falava que o conhecimento ele é a essência humana, né? Ele é a busca pela qual todos nós fazemos. E.T. Bilu também dizia a mesma coisa, tá, gente? Busquem conhecimento. Então, é verdade, é verdade. Então, quando a gente vê isso, né, a gente vê uma trajetória muito ligada entre esses dois assuntos, o divino e o conhecimento. Especialmente porque a onisciência, né, que é o saber total, o saber infinito, ela é uma característica dos deuses, né, e é uma das nossas ambições humanas. Então, a gente vai lá e a gente quer ser onisciente. A gente tem muitos exemplos dentro dos mitos, né, das religiões, etc., mas
Prometeu é um deles. Né? Prometeu o fogo dos deuses aos humanos. Né? Ele roubou esse fogo e trouxe para a realidade de nós, seres humaninhos. Né? Mas isso tem um preço, é claro, porque mais de uma vez os deuses alertaram Prometeu que ele não deveria roubar algo que é do mundo dos deuses. Né? Então, quando ele faz isso, ele eventualmente se encrenca, né? Então ele foi condenado a, né? Não sei se todo mundo conhece essa história, mas é bem famosa na mitologia grega. Né? Ele foi condenado a ter seu fígado levemente comido todos os dias por uma águia. Os deuses não tinham muito senso de humor, claramente. Outro resultado dessa situação que, né, Prometeu criou foi a caixa de Pandora. Né? Pandora foi uma resposta dos deuses, uma nova tentativa dos deuses, na verdade, de atribuir uma função muito básica, muito óbvia para os humanos e falar, não mexe nisso. E a gente mexeu. Para quem não conhece a história da Pandora, ela recebeu essa jarra dos deuses falando, olha, aqui tem uma coisa que você não deve abrir. Por favor, faz esse favorzinho para a gente. Ela, obviamente, abriu, porque ela, obviamente, é curiosa, porque essa é a nossa essência, e liberou todos os males do mundo. Poxa, Pandora, sacanagem, né? Mas, enfim, são duas vezes a gente vê dentro dos mitos gregos que há um alerta ali. Né? Não tente se igualar aos deuses. Né? Os deuses têm uma posição muito específica no mundo. Né? Outro lugar que nos conta isso de uma forma muito clara é o mito, né? A narrativa de Adão e Eva. Né? Não pegue a maçã. Só tem essa dica para vocês. Né? E aí vem uma cobra e fala, pegue a maçã, porque você vai abrir os seus olhos para o conhecimento divino. Né? O mesmo conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. Isso é muito tentador. Né? Vamos dizer, se você pudesse saber tudo, você muito provavelmente gostaria de saber. Né? Então, eles vão e cometem isso. E, eventualmente, tem que pagar por isso até nós. Né? Aparentemente, até hoje. Tudo isso para dizer que a relação entre conhecimento e limites do divino está muito clara para a gente. Né? São muitas vezes que essas histórias são contadas. Frankenstein é um outro exemplo muito claro. Né? Não tente criar criaturas sozinho. Isso já é uma tarefa divina, uma tarefa atribuída a nós de uma forma muito específica. Mas, eventualmente, Frankenstein é justamente essa narrativa desse cara que cria um monstro com partes de pessoas mortas. Então, tudo isso vem nos alertando. Tudo isso alerta sobre o sombrio, sobre os perigos de se tentar equivaler aos deuses. Né? A questão é como se todo humano, né, fosse um brasileiro, não desiste nunca. Né? Então, eventualmente, a gente vê uma transformação nessa narrativa. Né? E é só você parar e pensar nos Apples que vocês têm. E quem tem Android não se livrou não, tá? Já vou falar dele. O que significa esse cara como o Steve Jobs, que era um guru, né, da tecnologia, um sábio, um mentor? Né? O que significa a Apple, né, ter uma marca ali dentro do celular dela falando que agora você tem acesso a tudo aquilo que foi negado. Você pode morder a maçã. Tudo isso é parte de uma estratégia de tecnologia que começou nos anos 70. Né? Nos anos 70, você via muitas pessoas entrando e trabalhando nesse meio da informática que prometia justamente a onisciência, né? O saber total e completo de tudo. Né? Imagina se eles vissem os anos 2010, né? 2018, principalmente. Então, essa narrativa começou a se transformar, começou a mudar ali, nos anos 70. De repente, tudo aquilo que estava muito separado, né, que era muito divino, podia estar ao alcance da sua mão. Né? E isso é muito tentador. Né? Somos humaninhos, de novo. Então, existe algo muito simbólico nessa transição. Né? Em dizer que, a partir de agora, você pode ter acesso a todo o conhecimento do mundo. Né? E é por isso que a história do Neil Gaiman é tão simbólica também. Né? Eventualmente, a gente começa a idolatrar essas coisas que são símbolos daquilo que você pode ser. Né? Mas, então, por que exatamente a gente fala dessas coisas? Né? Por que existe importância nessa transição ou na forma como a gente enxerga isso? Né?
vale dizer que agora a gente tem uma relação muito mais amigável com a magia, com a tecnologia. Não é magia, é feitiçaria, é só a tecnologia. Agora, a gente se sente confortável de ter dentro dos nossos bolsos, olha lá, um androide, uma criatura que é meio humana, meio tecnológica e criação humana. Agora, se você for notar, a gente tem uma relação muito diferente com o Frankenstein. Não sei se vocês viram aquele filme chamado Frankenweenie, mas que é um menininho que faz o cachorro dele como se fosse um monstro do Frankenstein e é muito amigável, né? Agora a gente já se sente mais dono dessas tecnologias, mais dono de coisas que a gente não se sentia no passado, né? E é muito importante que mitos falem isso para a gente, porque mitos são parte da forma como a gente imagina o mundo, enxerga o mundo. Então, quando a gente escreve, a gente não, Neil Gaiman, né? Escreve um livro como Deuses Americanos, atestando que agora a gente enxerga as tecnologias como algo quase divino, é algo muito sério, né? Porque, afinal de contas, a tecnologia tem essa importância para a gente hoje. A gente não consegue desgrudar dos nossos androides e das nossas maçãs do conhecimento, né? Então, o que acontece? É muito importante que essas narrativas sejam contadas, porque o mito, ele representa justamente a essência do que é ser humano, né? Tem um pesquisador que chama David Leaman, que ele fala que o mito, ele é a projeção da alma de uma sociedade na cultura. Então, a partir de agora, a gente começa a aceitar essas histórias, caramba, porque elas fazem parte da nossa alma, da nossa cultura, né? E é muito importante continuar discutindo essas coisas. Porque, eventualmente, se vocês lerem ou verem Deuses Americanos, vocês vão ver que as tragédias são todas ali, bem polvilhadas, bem na nossa cara, né? Existem, sim, muitas consequências para a gente achar que não existem limites para o conhecimento humano, né? Não sei se alguém gosta de Black Mirror, mas Black Mirror fala isso várias vezes na nossa cara, esfregando, assim, tipo, atenção, né? Porque quando a gente fala disso, né, quando a gente transforma essas histórias, não em mito, porque os mitos estão em outro lugar na nossa cultura, mas em submitos, né, que são a versão mais facinha, né, dos mitos, você começa a internalizar novas formas de pensamento, né? A Ursula Le Guin, escritora de ficção científica, ela fala muito isso, né? A gente bebe muito das histórias que a gente enxerga quase como míticas, né? Quem aqui nunca foi em Star Wars e saiu enlevado, saiu maravilhado por todas aquelas coisas que foram contadas, quase uma experiência religiosa, né? Uma coisa muito grandiosa, né? Não só em Star Wars, mas várias outras formas da cultura, né? Então, a gente tem que compreender o lugar dessas histórias na nossa sociedade. Os submitos, eles são muito importantes, porque eles falam justamente a nossa essência, né? E nós, enquanto pessoas, a gente compreende o mundo de uma forma muito por meio de histórias, né? Tem esse cara, o Jonathan Gottschall, que ele escreveu um livro chamado The Storytelling Animal, ou O Animal que Contava Histórias, né? E a teoria dele é que contar histórias é uma vantagem evolutiva, é a nossa forma de enxergar o mundo, que tribos antigas que contavam histórias umas para as outras sobreviveram mais e chegaram em quem a gente está, que a gente é hoje, viciado em Netflix e Vingadores, né? Então, essas histórias, elas fazem parte de quem a gente entende a rotina, a gente entende a realidade por meio de histórias. Não existe outra forma do nosso pensamento existir, né? A gente sonha, a gente, segundo ele, sonha acordado 2.000 vezes por dia, porque a gente para pensar no que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer hoje, se eu vou para cá, se eu depois vou ver, sabe? Tudo isso são pequenas historinhas que a gente cria para nós mesmos, para entender o mundo, para enxergar o mundo, né? Então, quando a gente fala que a partir de agora a gente enxerga a tecnologia de uma forma quase mítica, né? Quase, assim, parte da nossa essência enquanto humanidade, é para a gente tomar atenção sobre isso, para a gente entender quais são as responsabilidades disso, né? E quais são os efeitos que isso vai ter nas nossas vidas, né? Temos mais tempinho? 3 minutos. Tá. Então, se eu fosse dizer 2 coisas para vocês hoje. Primeiro, vejam Deuses Americanos, gente, pelo amor de Deus. É muito legal, especialmente porque esmiuça tantas camadas da mitologia, dos mitos, das lendas, você fica quase
atrapalhado, assim. Para quem gosta de muitas referências, né, de mitologia, é um prato cheio. Você vai ver Odin, você vai ver Loki, você vai ver todos esses caras que a Marvel pegou e transformou em outra coisa, você vê o real. Brincadeira. Mas a segunda coisa é, vamos sair daqui, né, de todos os encontros que a gente fizer, de todas as histórias que a gente lê, de todos os filmes que a gente gostar, pensando o quanto eles batem na gente, o quanto eles falam com a gente, com a nossa cultura hoje. Né? Porque, afinal de contas, se essas histórias nos tocam de alguma forma, se nos emocionam de alguma forma, é porque elas estão captando cada vez mais a nossa essência enquanto cultura hoje em dia. Né? E isso é legal. Isso, na verdade, é excelente, porque a gente vai aprendendo que não existe uma única forma de ser humano, não existe uma única forma de ser uma divindade, segundo o Neil Gaiman também. E existem muitas maneiras da gente enxergar o mundo e compreendê-lo, né? E abarcá-lo em toda a sua totalidade. Né? Então, eu acho que é isso. Eu falo muito dessas coisas também lá no MIS, né, no Museu de Imagem do Som, aqui de São Paulo. Falo sobre Harry Potter, falo sobre, enfim, inspirações, vou falar sobre o Guilherme Del Toro em julho. Então, poxa, muito obrigada. Foi muito legal. Assim, Neil Gaiman sempre tem um negocinho para falar, porque são muitas e muitas camadas de histórias maravilhosas que ele traz para a gente. E vamos continuar vendo e, quem sabe, escrevendo e fazendo essas histórias acontecerem, para a gente sempre passar para frente o que são, né, o que é o nosso pensamento hoje, o que é a nossa essência hoje. Obrigada.